Como a maioria dos brasileiros, eu não conhecia direito a floresta, essa enorme riqueza sobre a qual muita gente fala. Então eu precisei mergulhar na região para entender como se extrai a riqueza sem desmatar. Mas seria possível? Quase todo mundo aprendeu a ser contra essa imagem. Mas o que ela significa realmente? É fácil pensar em desmatamento, em destruição. Difícil é achar que o futuro desta mata pode estar garantido. Esta máquina, por exemplo, ela é usada para construir pátios de estocagem de madeira, mas entra na mata com o caminho todo traçado. Só este cuidado reduz em mais da metade o desperdício que sobra da exploração convencional da madeira. Esse segredo tem nome, chama-se manejo florestal, ou exploração de impacto reduzido. Eu tinha que chegar aqui e localizar. Eu podia localizar no meio dessas árvores aqui grossas aqui e fazer aqui no meio dessas árvores aqui. Hoje, a vantagem da exploração de impacto reduzido é muito grande porque a gente tem um controle de tudo. Então você tem uma técnica para estar construindo essa estrada aqui, o operador deve ser treinado, ter o conhecimento das técnicas, ter um planejamento de onde você pode passar. Eles me falaram em impacto reduzido, mas para meus olhos desavisados, a destruição continuava ali. Então fomos conhecer uma outra área, só que agora de exploração convencional. E aí bastou comparar para eu me convencer que o impacto com manejo adequado era realmente bem menor. Bom, pessoal, vamos descer aqui, por favor? Seja bem-vindo à exploração convencional. Então o que acontece? Normalmente o toco é muito alto, né? Vocês podem ver aqui, se fosse uma árvore comercial aproveitável, na exploração de impacto reduzido, ela iria ser cortada bem aqui, ó. Então logo aqui você ganhou quase 80, 90 centímetros. E uma outra coisa muito interessante aqui, ó, e ruim para a exploração convencional, é que o operador ele não analisa a queda natural para tentar minimizar os danos com essa queda dessa árvore. Sem planejamento, você vai ter maiores números de indivíduos quebrados, sem aproveitar. O refúgio da fauna, a fuga da fauna é em massa, porque você mexe com todo o ambiente, né? Por exemplo, a abertura dorsal é muito maior, a temperatura aumenta. E aí tanto os animais quanto as plantas elas vão sofrer com isso. O desperdício é um outro problema, né? Tanto o desperdício de mão de obra, que você tem pessoas trabalhando uma carga horária muito elevada, porém com pouco aproveitamento. Mesmo com a confusão inicial das imagens, as diferenças começam a ficar claras para mim. Manejo florestal não tem nada a ver com a exploração convencional da madeira, que termina derrubando mais do que precisa, porque os homens e suas máquinas simplesmente não sabem para que lado ir. Pode ver que esse ramal aqui que depois nós mapeamos, eles vieram pegar a árvore bem aqui, ó. Se a gente for computar, dá quase 400 metros de distância desse pátio, né? Aí depois que eles arrastaram aqui, eles vieram, fizeram isso bem aqui,
e fizeram um pátio bem aqui. Quer dizer que eles arrastaram uma árvore aqui a 400 metros, sendo que depois teve um pátio daqui a menos de 50 metros. Né? Essa é uma das situações que causa tanto dano e também aumenta o custo da exploração convencional. Né? Por você não saber onde estão as árvores, não saber onde vai ficar posicionado esses mapas aqui, então isso é feito aleatório ou em cima das concentrações de árvore que vão ser arrastadas, aí você pode incorrer nessas situações aqui. Tá? Então aí muito danos, a questão de custo, de aumento e tudo mais. Aqui foi uma área totalmente com planejamento, a gente fez todo o trabalho, inventário florestal, delimitação. Aí a gente processou esses dados, vamos imaginar de 3.500 indivíduos, foram selecionados 450 indivíduos para corte. Claro, veio o planejamento das estradas secundárias. Aqui a gente planejou esse pátio de estocagem, né, justamente para retirar a madeira para cá. E em seguida, depois da árvore derrubada, a gente fez o quê? Esse ramal principal e aqui o ramal secundário. O melhor caminho para essa árvore chegar até esse pátio de estocagem. E ainda tem mais uma, que o maior ganho da exploração de impacto reduzido é justamente com o quê? Com o próprio ambiente, né? Que é a floresta como um todo. Você ainda mantém, não mantém 100%, mas você mantém uma floresta que daqui a 25 a 30 anos você pode retornar. Mas a grande maioria prefere explorar a madeira de qualquer jeito e desmatar tudo para fazer pasto. Tá aí a prova. Paisagem de qualquer fazenda em plena Amazônia. A questão é que para criar gado ou plantar soja não tem outro jeito, tem que desmatar. O problema é que 30% dos pastos já estão abandonados. O solo da Amazônia, pasmem, é uma terra pobre quando perde os nutrientes da floresta. Mas o setor madeireiro tem a opção para continuar retirando madeira da mesma propriedade para sempre. É só implantar o manejo florestal e vender madeira certificada. Uma pergunta que muita gente faz é: por que não parar com a retirada da madeira? A resposta está bem longe da Amazônia. E dá até para entender. Precisamos de móveis, materiais de construção, uma cerca e por aí vai. O problema é que quase tudo é feito com madeira que vem da exploração convencional. O Brasil consome 75% de toda a madeira ilegal e sem manejo que sai da floresta. Somos os maiores incentivadores da exploração desordenada. Por outro lado, o setor madeireiro é a terceira atividade econômica da Amazônia. Não dá para desconsiderar. Quase metade das terras da região tem chuvas demais e, por isso mesmo, não servem nem para a pecuária, nem para a agricultura. Resta a atividade madeireira. Lá no Pará, me explicaram que, para botar essa indústria para funcionar direito, sem destruir a mata, tem que planejar, saber onde vai cortar e por onde arrastar a árvore, fazer o manejo da floresta. Foi aí que eu comecei a entender os detalhes. Essa plaqueta aqui, que vai ser colocada na árvore, ela significa o número da UT, da área que a gente vai estar trabalhando, e o número da árvore. Então, a partir desse número, vai se iniciar o processo de cadeia de custódia. Pela localização, identificação da árvore, pela coordenada de localização e a espécie que você está inventariando, que é a partir desse momento que se começa todo o processo aí para o produto final. Então, e a gente sempre fala que esse levantamento é como se fosse o alicerce de uma casa, porque se você não fazer direito, todas as etapas do manejo elas não vão conseguir se realizar, porque uma atividade ela tem função da outra. Então esse é o primeiro momento, um bom mapeamento das árvores, de localização, a quantificação e a qualificação das árvores que você tem, para depois você fazer um planejamento da sua área, para você tirar, selecionar aquelas espécies que você quer tirar para corte, aquela espécie não madeireira. A equipe ela trabalha para fazer isso aqui com um anotador, um identificador botânico, tá? 2 laterais
que vão estar fornecendo a coordenada X e Y para depois fazer o mapa lá no acampamento da área, tá? X 3 metros, Y 5 metros. Vamos vulgar? Essa é uma maparajuba. Maparajuba. O DAP dela é de 50.4. Esse mapa ele é construído tanto do formato manual, desenhando mesmo as árvores num papel milimetrado, como também a nível empresarial através de software, tipo Arquivio, ArcGIS, são programas que executam esses mapas e geram todo o mapa da área para depois fazer esse planejamento. Através do mapa, a gente tem todo o controle das árvores que a gente está explorando. É um mapa pré-exploratório. E a árvore que nós vamos derrubar é exatamente isso aqui, ó, 1391. Então eu peguei parte desse mapa e, como já expliquei na sala Bosch, e nós fizemos um mapa de corte e arraste, né? Então a árvore que foi selecionada para corte é justamente essa, 1391. O motociclista vai derrubar, pega a placa aqui e avalia, vê se é essa árvore mesmo que é para derrubar. Depois feito isso, ele vai fazer a limpeza e faz o teste. E no ano seguinte, o produtor explora a próxima faixa de terra e deixa que a natureza recupere a área, que só será explorada novamente 25 anos depois.